Recentemente, um colega meu, um amigo meu, na verdade ele faz direito, né? E ele perguntou se ele poderia atuar com perícia grafotécnica, e ele era do Corpo de Bombeiros. Sim. Eu vi que perguntaram aqui se para ser perito criminal tem que ter algum curso. Tá. Vou te fazer uma pergunta. Qual que é a Bíblia do perito grafotécnico no Brasil? Rogério, está me escutando? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem. Deixa eu colocar essa câmera só um pouquinho para trás. Maravilha. Pessoal, Rogério é perito criminal e a gente vai conversar sobre perícia criminal, sobre perícia judicial, sobre as duas perícias e assistência técnica. Então já manda aí, manda sua dúvida, manda qual que é a sua dúvida, sua curiosidade sobre essas áreas, para a gente poder responder para vocês. Tá tudo certinho, Rogério, tô te escutando, tô te vendo. Tá me vendo? O enquadramento tá legal? Tô achando que tá. E a viagem, foi boa? Tudo jóia. Voltei ontem. Lá é lindo, né? Lá é muito gostoso, Gramado, nossa, aproveitei, voltei uns quilinhos até mais gordinha. Não tem porque lá a gente come demais. Pois é. Sim. Então, pessoal, Rogério é perito criminal e eu sou perita judicial. Então, para o pessoal, os seguidores do Rogério que não me conhecem, eu sou a Jaqueline Tirotti, sou perita judicial. Atuo na área de grafo, doc, pode mandar suas dúvidas também sobre a área de grafo, doc. Rogério, você atua em qual área lá no Instituto? Oi, boa noite, né? Da mesma forma, meu nome é Rogério Mancini, eu sou perito criminal oficial da Polícia Técnico-Científica de Goiás, do concurso de 2010. Eu não trabalho numa área específica já, que eu trabalho com perícia externa. Eu sou lotado em Catalão, Goiás. Então, eu não trabalho em laboratório, né? Eu tive o curso de formação e, a partir de então, eu trabalho em perícia externa. Teve um crime, deixou o vestígio, eu sou acionado. E, concomitantemente, eu trabalho com assistência técnica já tem alguns anos e, recentemente, agora, eu me qualifiquei um pouco mais em grafo, em documentoscopia e estou atuando também com perícia judicial e assistência técnica nessas áreas. É isso. Entendi. E os institutos dos interiores, eles são bem, assim, eles têm, como eles não têm como ter um quadro muito grande, pelo que eu percebo, tem muito, assim, a demanda externa para os peritos que estão ali, e quando tem alguma coisa especializada, manda para o instituto da capital, é assim? Ou estou enganada? Isso. A gente fica de plantão, na minha regional, a gente fica em um perito. Por plantão. Então, assim, quando eu estou de plantão de 24 horas, né, eu fico à disposição e a gente atende 13 municípios, para você ter ideia. Então, assim, eu corro até um raio de cidade mais longe, deve dar uns 200 quilômetros, né? Nossa! É pesado. E dá para fazer, assim, dá para atender, porque é muita coisa para pouco perito, né? O quadro, ele é muito pequeno para esse tanto de município, 13 municípios, né? Sim, assim, varia muito de época. Tem época que a estatística é muito alta, a demanda de trabalho é muito alta, fica um pouco puxado, não nego. Assim, tem vezes que você sai, um exemplo clássico, você sai para atender um homicídio numa cidade e é acionado por um homicídio em outra cidade 200 km de distância. Então, mantém-se preservação, mantém-se isolamento pela necessidade da perícia, né? Mas a gente meio que se vira nos 30, é a realidade, né? A gente se adequa e tenta trabalhar da melhor maneira possível. E, só para finalizar a sua pergunta, perícia especializada realmente a gente manda para uma central, que no nosso caso é Goiânia, né? Então, por exemplo, eu vou num local de crime, uma impressão papiloscópica que eu coleto, né, eu não faço análise dela ali, isso é enviado para Goiânia.
Um material Entendi. hematóide, sangue que eu coleto, isso é enviado para biologia, para o DNA em Goiânia, né? São os lá laudos complementares, né? São os laudos complementares. Muitas vezes, até para fechar o meu laudo, eu preciso do feedback do laudo complementar, né? Sim. Isso. Maravilha. E aí, assim... Teve gente perguntando sobre a área de enfermagem, mas eu vou dar uma seguradinha, pode terminar, que daí eu dou um gancho nessa área. Trazendo um pouco para o nosso tema, né? Como atuar com perícia sem concurso, né? Sem prestar concurso. Vou falar um pouco por mim, né? Que sou concursado, se eu posso ou não trabalhar com perícia fora da polícia técnica, né? Depende, isso é relativo, né? Então aqui Depende se tiverem do estado, outras... né? Isso, e se tiverem outras pessoas concursadas aqui na nossa live, assistindo nossa live, o conselho que eu dou é que busque junto ao órgão que ela atua qual a regulamentação específica para a situação dela, né? Por exemplo, o perito criminal federal, ele não pode fazer assistência técnica nem atuar como perito judicial. Existe uma regulamentação dentro da Polícia Federal que proíbe eles. No meu caso... Que é a dedicação exclusiva? Seria por causa da dedicação exclusiva? Creio que sim. E por ser federal também, né? Eu vou te dar um exemplo. No meu caso, existe uma portaria no estado de Goiás que regulamenta a atuação do perito criminal como assistente técnico. É a portaria 225 de 2018. Por exemplo, eu sou impedido de atuar com assistência técnica, né, ou com perícia judicial, quando tiver algum laudo da Secretaria de Segurança Pública do Estado na demanda ali, né? Por questões éticas, é óbvio, eu não poderia atuar, né? Mas eu não moro em Goiás, eu moro no interior de São Paulo. Então, como eu sou concursado em Goiás e trabalho em São Paulo, né, tenho demanda de trabalho em São Paulo, e aqui não vai vir um laudo de Goiás para uma demanda de São Paulo. Então, aqui eu estou liberado, 100%. Lá, eu tenho que tomar cuidado com o que eu aceito para não trazer corregedoria, não ter problema com corregedoria, sindicantes, essas coisas. É isso. Sim, muita gente me pergunta, né? Muitas pessoas que fazem concurso, que já são concursados, me perguntam, já que eu posso atuar? Porque eu sou concursada de tal lugar, sou concursada de tal lugar. E eu digo, depende do lugar, né? Depende, por exemplo, no caso dos institutos, até mesmo peritos criminais, dependendo do instituto, pode. Dependendo de outros institutos, não pode. Então, depende muito do órgão. Por exemplo, recentemente, um colega meu, um amigo meu, na verdade ele faz direito, né? E ele perguntou se ele poderia atuar com perícia grafotécnica, e ele era do Corpo de Bombeiros. E no Corpo de Bombeiros ele solicitou essa informação e falaram que não, que por ser militar ele não poderia, acho que dedicação exclusiva. Então ele queria trabalhar com perícia e não podia porque ele era concursado. Então vai depender muito, muito, muito do órgão. Então às vezes me perguntam, professora de prefeitura, pode? Eu não tenho como saber de todos os lugares, se pode, se não pode. Então, quem está interessado deve ir atrás do seu órgão, da parte do órgão que cuide dos funcionários, das regras para os funcionários, e deve procurar saber essa informação, porque realmente não é algo que seja homogêneo em todos os órgãos. Vai depender muito de cada organização, né, Rogério? Eu diria até para procurar mesmo o departamento jurídico ali, para pegar uma informação de quem entende, né? Porque, eu ia falar recursos humanos, mas não sei se seria certo. Talvez eles tenham essa informação, mas busquem a informação correta. E é necessário, né? Tem que ter uma padronização, porque, por exemplo, antigamente, vamos supor, perito criminal que dividia ali alojamento, um numa cama, outro na outra. Um exemplo. Muitas vezes esse perito até opinava no laudo de um colega. Pedia opinião ali, porque é comum, causas muito complexas, a gente pede opinião. E aí o cara soltava o laudo, né? O laudo seguia. Esse perito, amigo de alojamento, que opinou na demanda, ele habilitava como assistente técnico depois, entendeu? Para questionar o laudo dele. Então, assim, isso já é questão ética mesmo, né?
Então, assim, a partir de então, os órgãos têm tido uma regulamentação específica, então tem que buscar isso, né? Sim. Eu vi que perguntaram aqui se para ser perito criminal tem que ter algum curso. Pessoal, olha, falar um pouquinho de perícia criminal, a gente volta para o nosso tema. Sim. Depende do concurso, tá? Hoje todo concurso de perícia para perito criminal, seja da Polícia Civil, da Polícia Técnica ou da Polícia Federal, né, é curso superior. Aí vai depender muito do edital, tá? Vou te falar, por exemplo, do meu caso, era um concurso generalista. A pessoa que tinha curso superior, ela poderia prestar o concurso e depois de aprovado, o próprio órgão fazia um direcionamento. A pessoa é mestre em química, vai para o laboratório de química. A pessoa é mestre em informática, vai para o laboratório de informática. Agora tem concursos que são específicos. Área de exatas, áreas da informática, área de biológicas. Então primeiro tem que ter curso superior e depois a pessoa tem que ler o edital para ver se o curso dela contempla a necessidade, né, do edital ali, entendeu? Sim. E aí, a minha dica para quem quer concurso de perito e quer, por exemplo, enfermagem, administração, busque os editais anteriores, veja se naquela instituição já teve algum concurso para aquela área. Por exemplo, o seu era graduação aberta, era graduação, nível superior, só que não tinha uma obrigatoriedade de, por exemplo, ser contábil, como se diz, engenharia. Tem alguns que são específicos. A Polícia Federal é específica, pelo que eu observei nos últimos editais, é específica. Mas tem vários institutos e vários institutos que trabalham dessa maneira, com grade aberta. Então, é olhar, né, Rogério? Com certeza. Por exemplo, a pessoa formada em Direito, um concurso específico, não vai ter vaga para quem é formado em Direito. É difícil. Né? Porque por ser um cargo de natureza técnico-científica, né, é um tipo de graduação que não contempla normalmente, né? Mas se for um concurso generalista, não tem problema. Mas agora aí nosso tema, como atuar com perícia sem concurso. Agora vamos para a minha área. Agora vamos para a perícia judicial. Bom, o que acontece? A gente tem a parte dos concursos, que é a parte da perícia criminal, tem também essa parte de graduação específica, tem as áreas que não precisam de graduação específica, e na parte da perícia judicial, a gente também tem isso. Você é contratado ou você é nomeado pelo juiz em razão da sua expertise. Então, por exemplo, muitas pessoas passam nos concursos, por exemplo, conheço peritos que passaram em várias áreas, e foram para a área de DOC. E a área de DOC, por que eles estão na área de DOC se eles não têm a mesma graduação? Porque eles tiveram a expertise, eles fizeram o curso da Academia de Polícia, que habilitou para que eles pudessem fazer aquela análise. E aí também entra a parte judicial, que a gente tem cursos específicos para a área de grafo e DOC. E muita gente me pergunta, mas é só fazer um curso? Rogério, o que você acha? Só fazer um curso? Olha, eu falo que a perícia é extremamente desafiadora. Tem que estudar, é uma qualificação constante. Primeiro, escolher o curso, né? Um curso que te capacite. É importantíssimo, importantíssimo. A Jaque até tem um curso, né, Jaque? Você comercializa um curso bem completo sobre grafo. O teu curso tem DOC também? Ou é só grafo? Não, meu curso é só grafo. Por quê? O que acontece? Se eu colocasse um curso de grafo e DOC, ia ficar enorme. Então, assim, tem o Grafodoc, que é prática, tem o meu curso de grafo, em breve terá o de DOC, mas eu não fiz tudo, eu não fiz muito amplo, porque o que acontece? Se a gente vai dar um curso de 50 horas, 60 horas, você tem que cobrar o valor condizente
a esse tanto de horas e também dá assistência para os alunos para esse tanto de horas. Então tem gente que às vezes não sabe nem que a DOC existe. Então por que eu colocaria no mesmo curso, entendeu? Então a gente desmembra para que as pessoas que já querem fazer grafo, façam a grafo, vejam, conheçam um pouquinho da área e posteriormente façam a DOC também. Ou então gente que já fez grafo em outros cursos, queiram só fazer a DOC, possam fazer a DOC, não tenham que fazer um curso inteiro, né? E possam fazer ou uma ou outra, ou então as duas. Eu entendi. E só para você ter uma ideia, quando eu prestei o concurso, eu passei no concurso, eu tive documentoscopia, né? A gente trabalhou bastante. No meu curso de formação eu tive documentoscopia, porque assim, coisas mais simples, inclusive, que caem na minha mão em catalão, eu consigo opinar na época, né? Antes de me qualificar mais. E quando um perito criminal entrava no laboratório de documentoscopia, um laudo dele para sair sem revisão, é tempo, né? Porque é uma perícia que tem a metodologia técnico-científica, mas tem o lado interpretativo, tem o lado... Sim. É uma perícia complexa. Aí eu acho até engraçado quando os advogados vão impugnar o honorário, né? Mas essa perícia não é complexa. Umas perícias simples. Eu falo, cara, ela não brinca comigo, não. Então, assim... Eu falo, se fosse simples, não seria perícia. Com certeza. Então, assim, um bom curso, né? E uma dica, se eu puder dar uma dica do meu feeling. Um bom acompanhamento no início. Né? Um bom acompanhamento, que é o caso da própria mentoria. Né? Porque assim, tudo que você começa é mais moroso, você tem insegurança, né? E se você pegar uma mentoria, tanto na parte técnica quanto na parte do processo em si, né? Eu tenho que apresentar uma petição inicial, como que se estrutura uma petição inicial não, uma proposta de honorário, como que se estrutura, impugnar meus honorários, como que eu rebato isso, né? Isso é muito importante, né? Isso, qual o prazo. Então, assim, dá para atuar com perícia sem ser concursado? A grafo tem a grande vantagem, eu vejo, de não necessitar de curso superior, né? É uma das poucas áreas que não necessita de um curso superior. Uma qualificação bem feita já é suficiente. Mas a dica que eu daria para quem quer iniciar é começar com o pé no chão. Com um bom curso e com uma mentoria. Não sei se você tem essa visão, mas eu acho importante. E sabendo que vai ter que estudar bastante, ler bastante, fazer cursos, congresso. Investir em equipamento. A área da perícia, exatamente, investir em equipamento, investir... Por exemplo, notebook. Notebook é uma ferramenta de trabalho para mim. Eu tenho 2 notebooks. Eu tenho 2 notebooks para que, se falhar um, eu tenho outro para trabalhar. Porque imagina você tá com um prazo correndo e seu notebook quebra. E aí você fala assim, não vou trabalhar. Tá com prazo ali para entregar o laudo. Já aconteceu comigo de eu quebrar um HD que tava com todas as informações. Então, assim, o laudo, prazo pro laudo, as informações todas no HD, tenho que recuperar. Então, realmente, assim, a gente precisa não só das ferramentas de ampliação óptica, mas também a tecnologia de computador rápido, que não trave, porque às vezes você tá fazendo laudo, trava, o computador fecha tudo, só vai te atrapalhar. Então, a gente precisa dessas ferramentas mesmo. E uma coisa legal também, que eu penso é a pessoa ter consciência que depende 100% da mão de obra dela. Eu falo assim, ela vai ter que sentar e vai ter que fazer a perícia, né? Sim. Então, assim, demanda dedicação, demanda persistência, não é só advogado que tem prazo, o perito também tem prazo. Também. O não cumprimento de prazo tem reflexo, entendeu? É complicado. Tem que escrever bem também, porque a gente tem que ter uma boa redação para as petições, para as manifestações, laudo. Equipamento básico para iniciar é notebook, sem um notebook ou computador, né? Desde que você consiga, você tem que ter uma ferramenta
de edição de texto, para que você possa fazer o texto, colocar as imagens, microscópio, para você conseguir ampliar. Isso é para começar, né? Um microscópio, um scanner bom também para digitalizar as peças. Mas, enfim, para começar você precisa também de um bom curso. Eu até falo, não é nem tanto equipamento, porque esses equipamentos você não vai gastar tanto, né? São equipamentos que muitas vezes você já tem. Então, você já tem um Note, você já tem um scanner. Você vai gastar muito mais com a parte intelectual, porque o exame grafotécnico não é uma ferramenta que colocou ali e dá autêntico ou falso. Não. Quem vai saber se é autêntico ou falso é aqui, é o seu cérebro. Então, por isso que eu falo, invistam em cursos, invistam na sua expertise. Lupa, microscópio, isso não é caro. Isso você compra no Mercado Livre, barato. E você consegue até, se você tiver um bom scanner, fazer boas ampliações ali, que você vai conseguir ver as características. Mas o que você mais precisa é ter o raciocínio pericial, porque sem ele você pode cometer erros. E sem o raciocínio pericial vai ser muito mais difícil de você fazer um laudo, né? Isso se você conseguir fazer, você vai precisar ter ali, fazer a avaliação dos achados. Então, encontrei essas características. O que essa característica me diz? O que é essa característica, né? É a mesma coisa de outras perícias também, né? Por exemplo, no local de crime. O que esse vestígio me diz? Então, a gente também vê essas características dos grafismos e vai avaliar esses achados. Né, Rogério? Com certeza. E assim, é metodologia técnico-científica. Então, a perícia em si não tem achismo, né? Sim. Você tem que aplicar uma técnica e dentro daquele conjunto você chegar numa conclusão. Exatamente. E se você se aventurar, essa é a minha visão, se você se aventurar, cair de gaiato como um aventureiro, a chance de você desistir, de você não ter sucesso, de você se desmotivar é grande, né? Eu vejo isso. Por quê? Porque atualmente isso está sendo uma evolução constante. A pessoa, por exemplo, que é perito de grafotécnica, de documentoscopia, ela pode se habilitar no tribunal, deve inclusive, né? TJ, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Federal, onde ela tem interesse, né? Uma dica: eu vejo muita gente que se habilita em um monte de tribunal de uma vez e pega o estado inteiro, e aí a pessoa não tem bagagem, a pessoa não tem prática, né? Aí começa a se embolar, começa a perder prazo, não dá conta da demanda. Então, assim, é começar pé no chão, e a partir do momento em que você se qualifica nessa área, você pode trabalhar também como assistente técnico, né? Sim. Que é o perito assistente da própria parte. E o que eu tenho observado, não sei se você tem visto isso na sua prática, que cada dia mais está aumentando a presença dos assistentes técnicos na demanda, né? Antigamente era muito assim, antigamente era muito quesito formulado pelo próprio advogado. Ele ia no Google, copiava aquele quesito padrão, né? A gente pode falar, se você jogar, você vê que é o quesito padrão Google, né? Então, assim, era uma coisa que muitas vezes não tinha nem nada a ver com a demanda. Mas hoje não. Hoje, e às vezes podia até prejudicar. E hoje a presença do assistente técnico é grande. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te fazer uma pergunta. Qual que é a Bíblia do perito grafotécnico no Brasil? Bom, a Bíblia, hoje em dia eu fico entre alguns autores aí, mas o meu primeiro livro foi Delpicchia. Então, esses dias eu fui nomeado, na minha cidade inclusive aqui, eu tô morando em Mirassol, eu fui nomeado, chegou uma demanda para mim, e o assistente técnico da parte é o Delpicchia. Entendeu? Então, assim, eu estou nessa demanda como perito judicial, perito do juízo, é um contrato de um apartamento. O meu livro base é o Delpicchia, existem outros, mas é o Delpicchia, que a gente brinca que é a Bíblia, e o assistente técnico é o Delpicchia, da outra parte. Então, assim, quando a gente fala de estudo, de capacitação, de treinamento,
porque realmente não é brincadeira, né? A prova pericial, ela tem um peso muito grande, ela tem um valor muito grande, ela tem uma significância muito grande. E você tem que estar pronto, porque, por exemplo, eu estou numa demanda em que a assistência técnica está ali igual urubu em carniça, entendeu? Então... Tá só procurando tipo assim, um erro, tá só procurando um eles erro. vão buscar brechas no meu laudo para desconstituir a prova. Então, exige qualificação, exige realmente estudo, né? Falei bastante, né, Jaque? Sim. Não, mas a gente vai complementando. Mas é isso mesmo. E eu já peguei também casos em que teve o Delpíquia, e no caso é aquela coisa, a gente sempre fica assim com aquele receio de às vezes ter alguma coisa mal interpretada, alguma coisa que não esteja ali perfeito, porque a gente sabe que o assistente técnico pode derrubar um laudo, então realmente é um risco, então por isso que a gente tem que fazer o trabalho certinho. Mesmo sem assistente, a gente já tem que fazer o trabalho certinho, mas quando tem um assistente, a gente já fica um pouquinho mais receoso. Então, e hoje em dia eu tô vendo também essa demanda crescente pelo assistente técnico. Teve uma pessoa que perguntou aqui como é a remuneração do assistente técnico. E o assistente técnico, ele é um profissional liberal, então vai depender muito. Eu cobro de uma maneira, pode ser que você cobre de outra, Rogério. Se você quer falar sobre isso ou a gente vai para outra? Podemos falar sobre essa parte? Eu acho que essa questão da remuneração, já que vamos rapidinho, eu não vejo problema. Sim. Não, nem eu. A remuneração, eu acho que é um conjunto. Eu vejo que a remuneração é um conjunto, né, de fatores. Complexidade, volume de trabalho, valor da causa, não tem como fugir disso. Mas normalmente eu cobro a hora técnica trabalhada. Né? A hora técnica trabalhada. Então a gente estipula o valor da hora técnica. Esse valor da hora técnica eu não tenho um valor X, eu tenho um intervalo. Você pega da APPAR? Eu pego da APPAR, mas é difícil aplicar. Né? É difícil aplicar o valor. A minha hora técnica, ela varia em 2 patamares, mínimos e máximos. E aí, assim, dependendo do valor da causa, o valor é mínimo, dependendo do valor da causa, o valor é máximo. E eu aplico. Então, por exemplo, se você colocar uma hora técnica de R$300 e você calcular que entre diligência, perícia, elaboração de laudo, diagramação de laudo, conferência, revisão de laudo, você gastou 20 horas técnicas, são R$6.000 de honorário, né? Então, isso é muito relativo. E eu percebo também que isso varia de estado para estado, de grandes centros para interior, né? Por exemplo, eu vivo uma realidade aqui em São José do Rio Preto, que é uma cidade maior, de São Paulo, e eu trabalho também em Catalão, que já é uma cidade menor, em Goiás. Eu sinto diferença, né? Diferença de abertura do próprio advogado, das próprias partes. Eu falo que a questão do honorário depende, né? Depende. O céu é o limite, mas tem que ter quem paga. Exatamente. Eu faço da seguinte maneira, no caso, tem vários serviços, né? O assistente técnico é um profissional liberal, então ele pode oferecer vários serviços. Pode oferecer assistência técnica, né, que é o que a gente está falando, mas, por exemplo, fazer um parecer técnico, ou então fazer uma análise prévia. E às vezes perguntam, o que é análise prévia? Eu não vou falar aqui nessa live, porque essa semana vai ter outra live que a gente vai falar sobre isso. Então, sobre esses serviços que a gente pode fazer como assistente técnico. Porque não é só o acompanhamento. A gente pode fazer uma análise, a gente pode fazer um parecer, a gente pode fazer, por exemplo, uma consulta ali para um cliente. Já aconteceu de eu fazer uma consulta para entender aquele caso e saber o que se aplicaria melhor para aquele caso. Então, vai depender do que você vai ter para oferecer para aquele cliente. E os valores eu costumo pautar o seguinte, uma assinatura é o valor que eu cobro de perícia judicial, geralmente R$4.000, e na assistência técnica eu divido esse valor. Então, por exemplo, quesitos, um tanto, manifestação divergente, um tanto, vai sair mais ou menos esse valor, mas já com as diligências. Então, quando chegar no final, vai dar mais ou menos o valor de um laudo pericial que eu faria para justiça mesmo. Então, eu faço mais ou menos esses mesmos valores, dependendo da complexidade, né, que foi o que você falou, e coloco nas horas técnicas também.
Com certeza. E assim, muitas vezes você para só no parecer. A pessoa pede um parecer inicial para Exatamente. entrar junto ali com a inicial acusatória. Aí dali pode Uhum, ser que no meio um perito judicial você tem que fazer quesitos. De repente você tem que uhum, impugnar o laudo do perito. Eu acho que o sim, importante na questão do honorário, como assistente técnico, é um bom contrato, né? exatamente. Um bom contrato. Você estipular, bom, eu estou cobrando 4.000 para te emitir um parecer de uma assinatura. Colocar o Uhum, objeto ali. O que é o objeto daquele honorário. Porque aí sim. depois, se vier quesitos, se vier outras coisas, você pelo menos está resguardado, né? Exatamente. No contrato eu coloco o que vai ser feito na assistência, quais são os serviços que eu vou fazer, quais são os valores. Então, se tiver diligência, vai ter um tanto de valor da diligência, que vai ser custeada pela parte contratante. Então, eu coloco tudo isso no contrato, que eu já me ferrei. Rogério, já me ferrei. Eu já tive um caso que eu fiz. O caso que eu mais fiz diligência de assistência técnica foi aquele que eu não coloquei isso na cláusula. E Uhum. aí, às vezes, a parte me ligava e falava: Ah, doutora, não tem como você ir lá ver o processo? Era o processo físico ainda. E era lá em Taguatinga, tipo, 20 quilômetros daqui. E aí eu sei que eu Uhum. me ferrei nesse caso. Depois desse, eu nunca mais fiz nada sem contrato. Então, por Com favor, certeza. façam um contrato. Faça um contrato. Olha, perguntaram aqui qual a melhor forma de começar na área da perícia. Eu acho que na perícia judicial é a É, melhor área para você começar, com porque você certeza. tem prazos. Então, por exemplo, você começa na assistência você começa pela proposta de honorários, você avalia o caso, você analisa o caso, Uhum. então isso te dá um pouquinho mais de segurança. A Uhum. assistência técnica, eu acho que você precisa ter mais raça, ou seja, você precisa ser muito no tete a tete. Então, eu não gostaria de começar pela assistência, porque muitas vezes você vai ter que atender ali pessoalmente, você não vai ter tempo de tirar uma dúvida. Então, se você amadurecer na perícia judicial, saber bem o que você vai fazer, você ter essa maturidade e ir para assistência técnica, eu acho que seria melhor. Mas você pode ir a qualquer hora para assistência técnica. Só digo isso porque realmente, não sei se você também, Rogério, mas muitas vezes eu tenho que atender e às vezes fazer atendimento via telefone, via Skype, ou então Uhum. presencial. E isso exige que você tenha respostas rápidas. E para quem está Uhum. começando, isso pode ser um pouquinho mais difícil. Uhum. E assim, a perícia judicial, a partir do momento em que você começa e você entrega um bom trabalho, ela te Uhum. traz assistências técnicas. Exatamente. O próprio advogado, ele passa a te conhecer, ele passa a conhecer seu nome, passa a conhecer o seu trabalho, a sua capacitação, e ele traz assistência técnica. E realmente, quando você está lá no perícia judicial, você é nomeado como perito do juízo, você é imparcial, né? Você Exatamente. atua de forma imparcial. Quando você está negociando uma assistência técnica, por exemplo, com um advogado ou próprio, sei lá, um banco, sei lá, alguma empresa que quer uma opinião, já entra em negociação mesmo. E você está muito certa nessa questão do tete a tete, do pensamento rápido, de uma resposta mais objetiva, né? E aí surgem questões, por exemplo, muitas vezes o advogado quer a conclusão que ele quer. Por exemplo, a assinatura você bate o olho, é óbvio que você não fez isso ainda, mas você tem Tá quase falhando. certo que é uma assinatura autêntica, mas ele precisa de um laudo de falsidade. Tá? Eu enfrento isso, talvez você enfrente. Então, assim, você tem que saber se posicionar, qual a sua postura ética. Você trabalha dentro Uhum. da ética, você não mente. Por quê? Porque isso vai cair, e é seu nome que está em jogo. Então, assim, são questões muito delicadas que você enfrentar de início, se você não tiver bem, se você não tiver uma postura condizente, você pode ser um tiro no pé. Né? Eu vejo que tem Exatamente. várias vertentes complicadas aí, sabe? Que requer Sim, e cuidado. às vezes o problema não está nem na assinatura, às vezes está no documento. É, com certeza. Então, assim, é você verificar ali o que pode ser feito por aquele cliente. Então, é isso que eu penso, né? Porque às vezes o advogado quer que você fale da falsidade da assinatura. Eu falo, oh, não tem como falar de falsidade aqui.
É. Então, Pode ser autêntico o realmente. documento falso, né? Exatamente. Uma coisa eu aprendi, eu não sei se você trabalha assim. Eu não dou proposta de honorários na reunião, não dou. Eu já fiz isso, eu só me arrependi. E eu não emito opinião ali. Eu peço para mim encaminhar os autos, para mim encaminhar a demanda, para eu ter condição de sentar, pelo menos ali, respirar um pouco num ambiente tranquilo, para eu ter condição de avaliar, para dar um feedback. Aí o meu feedback eu encaminho a proposta de honorários, né? Por quê? Porque eu acho que é mais sensato, até para você não passar um valor e depois você vê que a demanda de trabalho é outra. De repente a perícia nem tem viabilidade, entendeu? E você tem que falar pro cara, ó, isso aqui não tem, eu acho que não é nem viável, não tem material suficiente ou material de baixa qualidade, né? Então eu faço isso. A minha reunião, ela é em contextos diferentes, né, da proposta de honorário e do feedback. Não sei como que você trabalha. Também faço dessa maneira. Peço para me enviarem toda a documentação, se já tem processo, se não tem processo, eu peço para me enviarem o documento questionado, os padrões. Faço dessa maneira por quê? Porque quando eu for avaliar aquele trabalho, eu vou ver quanto que eu vou cobrar. Porque falar, quanto você cobra para assistência técnica? Aí você vai ver, o processo é super complicado. Aí às vezes falam, é uma assinatura, daqui a pouco é uma assinatura, 500 rúbricas. Então, você tem ali uma complexidade e muitas vezes o trabalho do assistente técnico, ele não vai ser só ali falar, colocar algo ali, vai ter que ser defender uma certa falsidade, se tiver. Então, por isso que a gente precisa, e não só isso, o acompanhamento também exige muito. E às vezes você nem precisa fazer uma manifestação divergente, porque às vezes o acompanhamento foi tão bem feito, você fez o acompanhamento, você verificou que o perito fez tudo certinho, então não tem ali o que ser impugnado, e muitas vezes é o que o cliente quer. Então eu muitas vezes já alerto o cliente do que pode acontecer. Então eu falo, olha, essa assinatura aqui e tal, mas isso eu só falo depois de fazendo uma análise prévia, porque se você der a resposta que ele quer, já chegou o cliente que fala assim, o que você acha? Eu falo, não tem o que achar, a gente vai marcar uma consulta, não é acha. Você não vai me parar no meio do corredor, me mostrar uma assinatura e querer que eu te responda, né? E aí você responde para ele e ele põe na petição inicial, tudo que... ou na contestação, né? Toda... Nem te conto. Teve uma pessoa que me procurou, pra você ter uma noção. Ela me procurou, aí ela falou assim, eu quero que seja inautêntico. Eu falei, eu vou analisar para ver se realmente é isso. E ela falou assim, eu só vou te contratar se for para fazer dessa maneira. E ela falou, o outro perito aqui falou que é inautêntica, e juntou o print do outro perito. Nossa, que tenso. E se ela quer pegar a minha resposta para colocar um print na petição do advogado dela? Eu falei, eu só vou responder depois do contrato. Sabe o que ela fez? Ela não me contratou. E eu também não falei pra ela. Então, é isso. Mas tem muita gente esperta também. Então, o perito, o assistente técnico, ele tem que estar ali esperto, porque vai ter cliente que vai tentar passar a perna nele. Então, assim, já tentaram. Até quero colocar esse print. Vou colocar esse print numa postagem aqui no Instagram. Já deixei ela separadinha. Lógico que omitindo a parte. Mas eu quero mostrar isso, porque tem muita gente que às vezes de boa fé fala, sim, dá pra fazer, ou então assim, vou fazer, vou defender, é realmente falso. E aí a pessoa, quando o perito vai lá e coloca realmente falso, essa pessoa tira um print dessa conversa e coloca no processo. Com certeza. E aí você não ganhou nada, já deu a resposta e não ganhou. E assim, você falou uma palavra importantíssima, assinar o contrato. Porque isso é uma arte, sabe? Que assim, diariamente eu tento melhorar a minha estatística. Porque a arte de você assinar, sabe? Porque para trabalhar com assistência técnica, você faz a consulta, você entra em contato com o advogado, você faz a reunião, mas eu falo que só concretiza a partir do momento que assina. Então você tem que ter ter uma negociação boa, né?
ter uma postura boa, demonstrar conhecimento do assunto e segurar o máximo que você puder, porque é o que você disse, né? A chance de você trabalhar de graça é muito grande, com certeza. Sim. Ô Jaque, perguntaram aí qual curso eu tenho que fazer para trabalhar com grafotécnica. Você sabe de algum curso bom de grafotécnica? O meu! Pois é, não lembro quem perguntou. Então, eu vou falar do meu curso, por quê? Porque eu acredito nele e por isso que eu fiz esse curso. Porque, assim, eu vi que muitas pessoas ensinavam a parte da grafo, mas não ensinavam o quê? Peticionamento. E, gente, se você sair de um curso de grafo sem saber peticionamento, você vai precisar fazer outro curso. Então, assim, no meu curso eu coloquei tudo. Então, eu coloquei a parte de grafo, coloquei peticionamento, coloquei laudo, coloquei caso. É um curso bem rico e que te dá uma base muito boa. Então, realmente, eu acredito no meu curso e eu indico ele. E na parte de grafo, eu indico ele. E para quem já fez um outro curso de grafo e quer aprofundar, quer mais prática, eu tenho o GrafoDoc na prática, que eu vou lançar. Olha, a Andréia, minha aluna, eu sou aluna da Jaque, é maravilhosa. Obrigada, Andréia. E realmente, assim, o curso de GrafoDoc eu fiz para quem já saiu de um curso e quer aprender mais. Porque às vezes as pessoas saíam de outros cursos, até mesmo pós-graduações, e me pediam mentoria. E eu pensei, por que não fazer? E verificar o que essas pessoas têm aqui que precisa ser melhorado e fazer um de prática. Porque, às vezes, no curso você aprende muito a parte de grafo, você aprende tudo de grafo, mas você não aprendeu a praticar, a colocar em prática o raciocínio pericial. E lá mostra o processo, mostra o caso, mostra a petição. Os alunos têm que fazer petição, têm que fazer laudo, têm que fazer tudo. E a gente faz mentoria a cada 2 semanas. Então é bem bacana, porque o GrafoDoc na prática, ele tem muito a minha presença no curso, que é o que eu gosto de fazer. Por quê? Porque o aluno só assistir a aula, ele vai aprender. Mas quando ele assiste a aula e ele debate aquilo, fica muito melhor. Então foi isso que eu percebi no GrafoDoc na prática. Só que o GrafoDoc na prática ele não tem a parte introdutória, né? Que eu já fiz mais para quem já tivesse feito um curso antes. Teve gente que começou por ele, começou pelo livro que tem nos extras, mas eu recomendo fazer um curso antes, né? Fazer o meu curso antes e ir para o GrafoDoc na prática para praticar. São esses 2 cursos que eu tenho. Isso aí. E assim, eu trabalhava com assistência técnica, atualmente que eu mudei de cidade, que eu estou me cadastrando mais nos tribunais. E eu acho legal falar também que alguns tribunais estão exigindo um curso de perícia judicial. Sim. Porque a pessoa entrava muito crua. Eu sou formado em Direito também, eu sou formado em Farmácia e em Direito. Mas a pessoa entra sem saber nada de processo e ela só tumultuava o processo. Porque não sabe peticionar, não sabe usar o sistema, não sabe a estrutura de uma petição, não sabe prazo, não sabe como que ela manifesta. E isso é importante, por quê? Porque um bom curso, ele te passa até o link do tribunal, né, Jaque? Fala assim, ó, para você cadastrar, o tribunal é tal. E ele te qualifica tanto na parte da grafotécnica quanto na parte da perícia judicial. Que os tribunais, alguns, estão exigindo esse curso para você conseguir se cadastrar, para você ser nomeado, né? Sim, alguns já exigem. O do Rio de Janeiro, por exemplo, ele exige 2 anos e um curso de perito judicial. No meu curso de perito grafotécnico básico, a gente colocou no certificado a parte de perícia judicial grafotécnica. Para quê? Para que os tribunais aceitassem como de perícia judicial também. Então mata 2 coelhos com uma paulada só. Exatamente, mas é aquela coisa, eu preciso ver com os alunos para ver como é que está a aceitabilidade. Porque depende muito do tribunal, não tenho como falar assim, olha, o tribunal vai aceitar, não depende de mim, entendeu? O tribunal vai te nomear, não depende de mim. Você vai ganhar 100 mil numa perícia, não depende de mim. O que eu posso te falar é que você vai aprender tudo. Isso eu posso te falar. Você vai aprender bem, você vai fixar. Mas garantir nomeação não tem como não. A garantia de nomeação, eu acho que ela é... Se você colocar seu nome no tribunal, cruzar os braços, esperar, vai vir, vai cair, pingar uma nomeação aqui, uma ali, vai pingar. Mas você tem que colocar a pastinha embaixo do braço, mandar e-mail para as varas, entendeu? E se apresentar, e aparecer, e vai no gabinete do juiz quando puder.
você tem que ser visto, né? Exatamente. Quem não é visto não é lembrado. Eu acho que isso vale para qualquer área, né? Rogério, sabe o que eu fazia? Eu imprimi vários currículos meus, cartinha de apresentação, carta de apresentação, currículo, coloquei tudo no meu carro. E aí eu coloquei numa pastinha dentro do carro. Toda vez que eu ia visitar os tribunais, eu ia passando, por exemplo, vamos supor, eu ia viajar para um lugar. E aí, poxa, tem um tribunal, porque aqui, como tem as satélites, né, nem tudo é muito perto. Então, às vezes, tem tribunais, por exemplo, 50 quilômetros de distância. E aí, o que eu fazia? Eu pegava a minha pastinha e deixava no carro. Aí, por exemplo, tô indo para não sei onde, eu vou passar em frente do tribunal tal. Poxa, vou lá levar para os juízes. Parava ali e levava. Poxa, eu vou para Taguatinga, vou num shopping em Taguatinga. Poxa, eu vou levar lá para os juízes, para os juízes, para os diretores, então eu fazia isso. E gastei sala de sapato, porque cada ano, sala de sapato não, mas sola de sapato, gastei muito, porque todo ano eu ia me apresentar. Então eu fiz isso muitas vezes. E depois isso até diminui, porque quando você ganha credibilidade com o juiz passa a te conhecer, ele lembra, tem a Jaque, tem o Rogério, mas para ele saber que você existe, né? Para entrar ali no grupo de peritos que ele confia, você tem que aparecer para ele te dar uma oportunidade para você. Tem que suar, não tem jeito. E a perícia é suada, pessoal. Quem se dispor a fazer perícia, tenha consciência que é isso, né? Tem demanda, mas tem trabalho, né? Queria falar um pouquinho, já que se você me permite, rapidinho, porque tem alguns cursos que o pessoal faz de ciências forenses, perícia e ciências forenses. A primeira pergunta que me fazem muito, é se quem faz esse curso vira perito criminal, né? Eu fiz uma pós-graduação em perícia forense, em ciências forenses. Aí ele vê lá um pouco de criminologia, papiloscopia, local de crime, um pouco de medicina legal. Isso é um curso, eu queria falar que você não vira perito criminal fazendo este curso, tá? Perito criminal no Brasil é mediante concurso, ou para um estado ou para a Polícia Federal, né, mediante concurso. Mas já que o nosso tema de live é como atuar com perícia sem concurso, né, muitas pessoas fazem essa pós-graduação para atuar com como assistente técnico na área criminal. Eu conheço algumas pessoas que fazem essa pós-graduação, não é uma pós, né? Aí também tem qualidade de cursos, tem vários tipos de qualidade. A pessoa, por mais que ela não é perito criminal, ela pode atuar como assistente técnico na área criminal. Por quê? Porque ela vê uma gama de disciplinas que dão condição dela trabalhar. É fácil? Talvez seja até mais difícil que na área civil, no meu ponto de vista, né? Porque eu trabalho com assistência técnica criminal e eu falo assim que a minha bagagem de local de crime como perito criminal me ajuda muito na assistência técnica. Porque você fica com um olhar clínico, um olhar treinado. Mas voltando para o nosso tema, como trabalhar com perícia sem ser concursado? É uma outra oportunidade para quem se interessar, né? Na área criminal. Sim, e como assistente técnico, você também pode atuar, né? Porque o curso, ele vai te dar ali aquela área, você vai ter embasamento, só que realmente eu digo o seguinte, eu acho melhor você aprofundar em certas áreas. Então, por exemplo, gostei mais da área tal, aprofunda nessa área, porque ciências forenses são várias áreas, né? Então tem várias áreas, tem grafo, tem doc, papiloscopia, local de crime. Então assim, você vai ter uma gama imensa, mas você também pode atuar como assistente, tendo essa pós-graduação. Sim, e a pessoa fica com dúvida, sabe? A grande questão já é que eu vejo muita gente frustrada, entendeu? A pessoa faz uma pós. Muitas vezes eu vejo assim, quem vende o curso vende ilusão para a pessoa. Eu vejo muito isso, né? A pessoa, direto eu tô lá em Catalão, já acontece sempre. O cara, vamos tomar um café? Nunca vi o cara. Vamos tomar um café? Cara, não, você me ajuda, quero trocar uma ideia com você. Eu falei, vamos. Eu fiz uma pós em perícia criminal e ciências forenses e eu não consigo entrar no mercado.
né? Eu não consigo entrar no mercado. Cara, entrar no mercado é difícil para qualquer um. É difícil você entrar no mercado, você fazer seu nome, você ganhar mercado, né? Mas um bom curso, a capacitação constante é fundamental. E escolha o curso que você vai fazer, entendeu? Muitas vezes você compra um curso, o barato sai caro. Você compra um curso achando que vai te atender e, na verdade, depois você vê que não era aquilo que foi ofertado. Então, para qualquer área que você for fazer perícia, grafotécnica principalmente, escolha um bom curso. Existe algum tipo de demanda mais comum para o exame grafotécnico? Eu vou falar uma coisa sobre essa questão de frustração. Eu vejo muita gente, assim, o vendedor, ele vai falar o resultado do melhor aluno. Então, assim, o resultado ali que ele vai te passar vai ser algo que é do melhor aluno dele. Então, se a pessoa quer seguir nessa área, a pessoa vai ter que buscar como fazer, entendeu? Então, assim, realmente, não é fácil, não é fácil. Não é fácil você... Andréa, não é fácil igual ter carteira assinada. Exatamente, não é fácil igual ter carteira assinada. Não é emprego, é trabalho. Você ser profissional liberal não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque primeiro você tem que saber se vender. E saber se vender não é fácil. Você vai ter que se expor, você vai ter que aparecer em rede social, você vai ter que aparecer em YouTube, você vai ter que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Segundo ponto, você vai ter que saber cobrar. Então, cobrar também é difícil, porque a pessoa sempre vai querer desvalorizar seu trabalho. Então, você vai ter que saber cobrar daquela pessoa. Terceiro ponto, você vai ter que saber se manter. Porque você vai ter que manter um escritório, você vai ter que se manter também, então você vai ter que ter organização financeira, porque você não vai ter um salário. Então você vai ter que saber o quanto você precisa ali para manter escritório, para manter suas coisas. Então você vai ter que ter essa organização financeira. Então, por causa desses 3 pontos, a vida de um profissional liberal é muito difícil. É desafiadora, né? Não gosto de falar difícil, mas todo dia é uma desafiadora. Batalha, né? Exatamente. Eu gosto do quê? De viver 2 degraus abaixo do que eu ganho. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que ter uma reserva de emergência. O profissional liberal, ele tem que ter uma reserva de emergência. Porque vamos supor que um mês eu não tenha nada de alvará, nenhuma assistência técnica, nada. Vamos supor. Tem nada, zero. Eu tenho que cumprir com as minhas contas, porque elas vão continuar vindo. Então, o profissional liberal, o autônomo, ele tem que ter uma reserva de emergência, ele tem que saber se vender muito bem e tem que saber se impor. Então, às vezes o cliente chega pra mim e fala assim, já chegou um cara que ligou pra mim e eu falei, 4 mil o parecer. Sabe o que ele falou? 2 mil reais eu pago. Eu falei, então tá, então você pode pagar pra outra pessoa, porque eu não vou fazer. Então, assim, se você não souber dar limites para essas pessoas, você vai se vender por pouco. Jaque, e assim, se você, acho que concordando contigo, assim, se você começa a se prostituir, não tem volta, é um caminho sem volta. Eu te pago 2, aí você aceita, tudo bem, aí na próxima ele vai te oferecer 1.000, entendeu? Então, exatamente, pela sua experiência, pela sua bagagem, pelo seu estudo, pelo trabalho que você entrega, você tem que ter peito para não se prostituir. Só que em contrapartida você é um profissional autônomo. As contas, o aluguel está chegando, a água está chegando, a energia está chegando. Por isso que eu falo que tudo é planejamento, né? Você tem que ter um planejamento financeiro, um planejamento de marketing, um planejamento, o horário que você faz laudo, o horário que você visita cliente, o horário que você está na rede social, né? Não tem como. A gente tem que ser criativo, né? Isso é importante, ser criativo. Sim, e tem que correr atrás, assim, eu vejo em todas as áreas, Rogério, vejo pessoas frustradas em todas as áreas, no direito também, tem muita gente frustrada no direito, porque aí você vai olhar a rede social da pessoa, ela tem a pessoa no boteco, porra, como é que você se vende? Você tem que saber se vender, entendeu? Então, assim, é isso que eu te digo, por que eu tenho Instagram? Eu preciso me vender. Lógico, eu também mostro um pouco da minha vida social, da minha vida mesmo, porque eu sou eu, então também não tem como também ajuda a diferenciar. vender, você sabe, né? Desde que tem uma vida social saudável, né? Não. A minha vida social eu posso mostrar, então não tem nenhum problema, tem nada que eu preciso esconder. Mas assim, é aquela coisa, eu também mostro, tem minha família, tem pessoas que... Mas assim, eu não vou colocar, por exemplo, não gosto de colocar... bebi todas, entendeu? Não acho que seja
positivo. Quando eu então te falei você de tem frustração, é porque, por mostrar exemplo, uma pessoa chegou em mim e falou assim, porque o curso me falou que eu ia ganhar até 20 mil por mês. Eu falei, cara, mas o horizonte, o céu é o limite. Eu conto, você conta. Tipo assim, eu falei, tipo assim, isso é marketing de venda do curso, é marketing de venda do curso. Ele te atraiu, você fez o curso, você acha que você pode ganhar 20 mil por mês? Né? Ele falou, mas eu não tô ganhando. Eu falei, cara, mas aí é contigo agora. Se a pessoa te entregou o que ela prometeu, assim, ela te entregou o curso, te entregou a técnica, né? Você pode ganhar até 100, 50, 60, mas agora é lei de mercado. Infelizmente a gente está, né, trabalhando com isso. Eu vou falar, não tem como. Por exemplo, eu, Rogério, eu sinto assim que o fato de eu ser perito oficial abre muita porta para mim. Entendeu? O fato de você falar assim, você é perito oficial, quando você vai se apresentar para um advogado, isso tem um peso, tem uma relevância. Eu tenho que jogar com isso, você não acha? Se é uma coisa que está a meu favor, eu tenho que trabalhar com isso. Então eu falo assim, busca qual que é o seu ponto forte e investe nele. Sim, exatamente. E corra atrás. No meu caso, eu uso ao contrário, Rogério. Como eu não sou funcionária pública, eu sempre coloco nas minhas petições. Por quê? Porque o juiz vai saber que eu não vou ter nenhum impedimento na área da perícia judicial. Então, isso também pode ser a favor. Então, tanto pode ter essa parte a favor do Rogério e também pode ter a favor de você que também não é. Então, você vai ter que saber jogar. Então, qual é o seu ponto forte? Pô, eu sou bom nisso. Eu tenho um curso de, sei lá, de oratória, de redação jurídica. Poxa, bacana, então você sabe escrever bem. Então, coloque tudo ali que você pode jogar a seu favor. Com certeza. Estamos e aí, mais alguma pergunta do pessoal? O pessoal falando de honorários. Isso em relação aos honorários, porque não temos um órgão regulatório. Deveríamos ter. Então, Cirlerita, eu acho o seguinte, eu acho que em breve a gente vai ter essa parte, porque tem muitos peritos grafotécnicos que estão insatisfeitos. Inclusive, eu estou insatisfeita em ver o jeito que a nossa profissão está sendo tratada. E muitas vezes falam, mas o juiz deferiu R$100 de honorários. E eu falo assim, você tem como brigar com isso, você vai lá, peticiona e questiona o juiz. Mas não seria muito melhor um órgão falar? Não seria muito melhor um órgão falar, olha, os honorários mínimos para o perito da área é R$500, vamos supor. Mínimo. Porque assim você teria um órgão para brigar por você. É isso que eu penso. Por que ninguém mexe muito com advogado, Rogério? Por que ninguém mexe muito? Que a OAB vai atrás. E olha que ainda tem gente que critica muito a OAB. Mas assim, se você tem um órgão, você tem muito mais poder ali para estabelecer uma profissão, para melhoria daquela profissão. Então eu penso isso. Eu gostaria muito de ter um órgão, lógico, um órgão sério. E sabe, que fosse bem administrado, tudo certinho. Tem gente que não sente necessidade, mas eu acho que seria bom para a nossa área. Existem alguns, assim, existe alguns conselhos, não tem, Jaque? Eu não sou muito ligado a isso. Tem associações, Rogério, tem associações, tem conselhos, só que esses conselhos, eles não são órgãos regulatórios. Eles não são oficiais. E eles são associações que são pessoas jurídicas. Então, esses órgãos, associações, a APPAR, a APGESP, o COMPERJ, eu vou falar os nomes mesmo. São todos pessoas jurídicas. Lógico, acho que eles tentam fazer da maneira que dá, né, disponível, mas não é um órgão que tenha ali poder para isso. Por exemplo, numa instituição que meu pai ali trabalhava, né, ele estava junto daquela instituição, uma vez ele foi dar ideia, ele falou, vamos colocar honorários, vamos estabelecer isso, porque tem muita gente se prostituindo. E aí, sabe o que falaram? Não, a gente não tem poder para isso, mas você paga R$700 na inscrição. Eu sei disso. Então, assim, eu acho que tem que ter um órgão sério que vai brigar pelos peritos, que vai brigar por honorários mais justos para essas áreas. E assim, eu digo, agregar tanto a área de grafo, doc, e as áreas que não tem conselho, como por exemplo,
perícia em imagem. Então, assim, não tem um conselho, teria que juntar essas áreas que ainda não tem um conselho para fazer algo ali que regularize essa profissão, que dê mais credibilidade aos nossos peritos judiciais. Deixa eu ver aqui, tem muita gente falando aqui, verdade, muitas pessoas tentando valorar sobre o trabalho. Exatamente. E aí acaba que o pessoal tenta abarcar tudo, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o órgão que tenta regulamentar a engenharia já tá falando sobre assistência grafotécnica, né? É um órgão de engenharia. Depois eu esqueci o nome. Mas se você entrar lá, eles falam de perícia de engenharia, quanto que o engenheiro tem que cobrar e tal. E recentemente, agora, eles criaram um artigo lá que fala também da perícia grafotécnica e da perícia documental. Eu fui buscar um valor padrão de hora técnica trabalhada, depois eu mando para você ver. Tipo assim, órgãos que não tem nada a ver com o assunto, como não tem a regulamentação específica, eles estão trazendo aquilo, né? O risco disso é um órgão pegar para si. Então, vamos supor, a OAB falar assim, grafotécnica vai ser só para advogado. Isso. Aí quem fez a administração, tá fazendo isso, sabe, pedagogia. Né? Então, assim, tá fazendo. O pessoal da pedagogia, eles estão tentando colocar a perícia grafotécnica, pedagogia não, não é Letras. aquele que mexe com a fala? Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Eles estão tentando trazer a perícia grafotécnica como se fosse uma exclusividade do fonoaudiólogo. Eu já vi isso. Então por isso que a gente, que é perício grafotécnico, tem que se unir. A gente tem que se unir, unir mesmo. Rápido, regulamentar isso, inclusive com relação a cursos que são disponibilizados, né? Qualidade. A pessoa faz um curso de 20 horas e se cadastra e acha que está apto, e a gente sabe que não está. Às vezes é apostilado, não tem nem prática. Não tem prática, né? Então, assim... Eu já vi muita reclamação de curso, Rogério. Aí a pessoa acha que está fazendo justiça, mas está fazendo mais injustiça, porque é inconsciente, né? É isso. A Margarete perguntou, vocês cobram pela análise prévia antes de fechar o contrato? Margarete, sim. Eu vou explicar sobre a análise prévia na próxima live, na live de quinta. Aí eu vou falar tudo, gente. Na live de quinta eu vou falar mais sobre o trabalho, assim, como eu trabalho, como eu separo as horas, como que eu cobro. Vou falar isso, eu e a Carol. A Shirley fez um comentário legal, Shirley. Ela é perita criminal aposentada, faz perícia judicial e assistência técnica há 25 anos, os honorários estão cada vez mais impugnados. Com certeza. A questão da que a gente fala assim de não ter um balizamento, né? É complicado isso. É complicado. Aí o advogado joga lá uma perícia de já que cobrou 4 mil, por exemplo. Ele joga lá uma perícia de uma assinatura que o juiz deferiu por 1.500. Como que fica o paradigma disso? Né? Exatamente, mas tem muito assim, viu? Tem muitos advogados que estão utilizando e aí pegam, por exemplo, um perito que cobrou R$1.000 e aí fala assim, não, meus honorários de 4 mil estão muito caros, porque o outro cobrou R$1.000 e aí eu falo, mas será que era o mesmo trabalho? E aí eu já começo a ver de que ano que é isso, de que tribunal que é isso, quantas assinaturas eram no caso, porque daí eu posso bater, né? Então, vamos supor, já colocaram de 2014, eu falei, esse preço aí de 2014, já não sei nem quantas assinaturas que seriam analisadas, quantos contratos, o profissional também, às vezes ele só tem um curso de 20 horas, eu tenho uma pós, eu tenho várias horas, eu tenho... Então, assim, você vai tentar diferenciar ali o que te impugnaram. Eu costumo dizer que a prestação de serviço, ela nunca é igual. Nunca é igual. Porque eu sou um perito, a Jaqueline é uma perita, o Delpic é outro perito, né? Então, assim, cada um tem o seu know-how, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu investimento pessoal. É a mesma coisa assim, a mulher vai colocar um silicone, por exemplo. Cara, o trabalho de um cirurgião plástico que cobra 15 mil é diferente de um trabalho de um cirurgião plástico que cobra 30 mil. Talvez não pelo valor talvez o de 15 mil é até melhor, mas ele resolveu cobrar 15. Mas são prestações de serviço diferentes, né? Então eu até brinco com os advogados assim, eu acho interessante que a saúde você não coloca na mão de qualquer um, quando você está mexendo com saúde. Mas aí você está demandando na justiça uma causa de 1 milhão,
A prova técnica tá ali para ser o sucesso da sua demanda, e aí você está barganhando 3 mil de honorário, um cobra 5, o outro cobra 2. Cara, é diferente a entrega. É diferente. Exatamente. Olha o currículo da pessoa. Quando eu vou num médico, eu entro no Google, quem é esse médico? Entendeu? Que curso ele tem? Como ele se. Que ele tá... Porque é uma prestação de serviço, e o perito está prestando um serviço, ou para o juiz, ou para a parte diretamente. Mas o investimento, por exemplo, a Jaque tem 50 mil de investimento em curso. E talvez você está concorrendo com uma pessoa aí que pagou R$700 no curso de final de semana. Entendeu? Então... Mas vai depender dele, o que ele quer, né? Então, ele vai saber ali o que ele quer. E muitas vezes no atendimento já eu deixo bem claro o que eu faço. Então também eu faço um bom atendimento para que aquela pessoa conheça também qual que é o meu trabalho, né? O que eu vou prestar ali. Mas muito boa a nossa live, Rogério, eu adorei. Obrigado. Vai ficar salvo aqui no meu perfil. E qualquer dúvida aí, pessoal, já pode mandar. Se você gostou da live, dá um print agora. Vou dar um sorrisão, Rogério. Dá um print e posta nos seus stories. Quero ver aí o que você mais gostou aqui. O que você mais gostou que eu falei aqui na live? O que você mais gostou que o Rogério falou na live? Me conta, dá um print e me marca. Isso, não esquece de marcar, que senão eu não vou ver, gente. Por favor, marca aqui @PeritaTirotti, marca @Rogério Mancini. Isso. E eu tô à disposição. Dois sobrenomes italianos, hein? Italianos. Podemos marcar eu também, mais Rogério. pra frente. Sim, vamos marcando. Prazer todo meu. E muito obrigada a todos que assistiram. E se você está vendo pelo YouTube, em breve eu vou postar no YouTube. E dá um like aqui no YouTube, me conta o que você achou, tá bom? Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, Rogério. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Valeu. Você também.